Boa tarde. Eu me chamo Norma Campos e, junto com os meus colegas Erivelton Nogueira, João Henrique Dalponte e Raíssa Meneguzzi, falaremos sobre o tema exopolissacarídeos. Os polissacarídeos ou glicanos são macromoléculas formadas pela união de vários monômeros, ou seja, açúcares. E os polissacarídeos, que são produzidos pelos micro-organismos vivos, principalmente as bactérias, são classificados por suas funções: o glicogênio de armazenamento intracelular, o polissacarídeo capsular e o exopolissacarídeo, que vamos aprofundar, caracterizado como macromoléculas naturais. Os exopolissacarídeos são biopolímeros de carboidratos, verdadeiras gomas hidrossolúveis. Possuem cadeias muito longas e ramificadas, com unidades repetidas de monossacarídeos. Os principais açúcares que se repetem são a glicose, a manose, a galactose, ácido glucurônico e, às vezes, raminose, em diferentes proporções ou derivados destes açúcares. Neste slide, nós vemos a estrutura da goma xantana, que é a associação de glicose mais sacarose, comercialmente produzida pela bactéria Xanthomas campestris. Estes exopolissacarídeos podem estar ligados a células ou excretados como polissacarídeos livres. Quando eles circundam as células bacterianas, eles dão resistência química ou mecânica às bactérias. Possibilitam vida livre à bactéria, pois permite a aderência e colonização de superfícies sólidas onde os nutrientes se acumulam. São importantes para a formação dos biofilmes. Olá, eu sou a Raíssa e agora eu vou falar sobre a produção dos exopolissacarídeos. Bom, então é muito comum observar a produção dos exopolissacarídeos em procariotos, mas vale a pena a gente ressaltar que eles também são produzidos em células eucarióticas, principalmente nas leveduras e nos fungos. E eles também podem ocorrer em protozoários e algumas células unicelulares. Bom, a produção desses exopolissacarídeos ela é muito influenciada por diversos fatores, quais sejam a acidez, a basicidade, a composição do meio, a temperatura, além da concentração de oxigênio, por exemplo, e também dos sais e dos metais pesados. A síntese desses exopolissacarídeos ela ocorre especialmente sob estresse celular, relacionado à concentração desses nutrientes, seja pelo excesso ou pela falta desses nutrientes. É o caso, por exemplo, da limitação do nitrogênio, do potássio e do fósforo, ou do excesso da fonte de carbono. Bom, então é muito importante ter informações sobre a disponibilidade desses nutrientes, pois a quantidade desses nutrientes ela vai definir a faixa apropriada, ou seja, qual a necessidade desse organismo, quanto desses nutrientes esse organismo vai precisar para poder fazer a síntese desses exopolissacarídeos, pois dependendo da concentração, essa síntese desses exopolissacarídeos ela vai ser impedida, ela não vai ocorrer. Então, analisando um pouco esses elementos essenciais, a gente pode analisar a presença do nitrogênio. Em alguns organismos, a presença de muito nitrogênio ela vai favorecer o crescimento celular e vai preterir a produção desses exopolissacarídeos. Já em outros organismos, o crescimento celular vai levar à produção de algumas enzimas que vão corroborar com a produção desses exopolissacarídeos. Então, a gente analisa que a necessidade de cada elemento vai variar conforme o organismo sintetizante. E então, entrando propriamente dito na questão da biossíntese dos exopolissacarídeos e os seus processos, essa biossíntese, ela é um processo que envolve muitas etapas. Ela vai inicialmente se dar com uma síntese intracelular de açúcares precursores. Esses açúcares eles vão ser doadores ativos para a posterior construção desses exopolissacarídeos.
Dependendo do mecanismo que vai ser utilizado por esse organismo, as unidades de repetição desses oligosacarídeos elas vão ser montadas a partir de precursores pela ação de uma ou mais enzimas chamadas glicosiltransferases. Então, seguindo a montagem das unidades desses monossacarídeos, o hexapolissacarídeo ele vai ser secretado para o meio extracelular e ele vai ter uma coisa muito importante de ressaltar, que apesar da grande quantidade de diversos hexapolissacarídeos presentes, produzidos por vários tipos de organismos, os números de mecanismos moleculares conhecidos ligados à biossíntese desses polissacarídeos é limitado. Atualmente nós temos 4 diferentes caminhos bem descritos e elucidados, são eles os intracelulares, o WZX, WZY rota dependente, o ABC rota dependente do transportador e o síntese rota dependente. E também tem um processo que vai se dar de forma extracelular, catalisado por uma enzima, qual seja, é o síntese extracelular catalisada por sacarase. Uma vez finalizada essa biossíntese, essas moléculas elas podem permanecer em contato com a célula, ou elas podem simplesmente ser liberadas no ambiente e sem que haja relação física desse hexapolissacarídeo com a célula que o produziu. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções dos hexapolissacarídeos ou polissacarídeos extracelulares. Eles têm a função de proteger a célula bacteriana, por exemplo, da dessecação, que nesse caso foi exemplificada por uma célula de planta, que ela tem a eliminação do H2O para o meio. Então, os EPS, eles formam essa camada protetora que ajudam a manter a umidade celular. Também contra compostos tóxicos, que posteriormente iriam fazer mal ao metabolismo dessa bactéria. Há ações de fagocitose, que como exemplo são encontrados na alimentação de protozoários, que eles se utilizam desse método, e também nas células do nosso sistema imune, que eles expandem a sua membrana plasmática, envolve essa substância ou micro-organismo, com a intenção de evitar possíveis infecções e até mesmo doenças. E também contra a ação de antibióticos. Porque nesse caso, como existe essa parede, essa barreira que são formações de EPS, as bactérias conseguem passar meio que despercebidas e longe dessas ações. Outras funções seriam ajuda na formação de biofilmes, que é quando a bactéria se adere a uma superfície e existe a formação de EPS e a sua maturação, e com o tempo eles se expandem e se dispersam para outras áreas. E um grande exemplo disso, que está próximo de inúmeras pessoas, é quando a pessoa não tem uma boa saúde bucal e ela ajuda na formação na placa dentária da formação de tártaro. E também esses EPS ajudam na captura de nutrientes e minerais, que vão, evidentemente, ser úteis para a manutenção da vida da bactéria. Outra possível função é de capturar cátions essenciais e também na adesão de inúmeras superfícies. Aqui, no caso, foi utilizado por meio da ampliação de 200 vezes de um catéter. Ele foi introduzido em camundongos e no interior desse catéter foi observada a formação de biofilmes, que na figura B, aqui pode ser observada, nesses tons mais esverdeados, a formação dos EPS. E já nesses tons mais amarelos, são as bactérias, que nesse caso são do gênero Staphylococcus, que são bactérias gram-positivas e são encontradas na microbiota humana, tanto na mucosa nasal como também na boca. E já na figura C, aqui a gente pode observar as bactérias em formas de cachos, e essa imagem ela evidencia o grande papel que os EPS têm na formação de comunidades de bactérias, tanto bem ativas como muito bem organizadas. Olá, eu sou o João Henrique e para fazer uma complementação ao nosso trabalho, o nosso grupo separou 3 artigos que referem-se um pouco aos hexapolissacarídeos. Nesse primeiro momento, como vocês podem ver, nós temos um vídeo do YouTube que mostra um pouco as imagens que foram utilizadas no estudo do primeiro artigo e eu irei falar um pouco mais detalhadamente sobre ele.
Nesse primeiro artigo, são estudadas as bactérias Myxococcus chantal, que é um tipo de mixobactéria do tipo gram-negativa e que possui um formato de bastonete. A motilidade dessas mixobactérias, elas são influenciadas por duas coisas. A primeira delas é a pile tipo 4. A pile ela é uma estrutura presente nas estruturas de muitas bactérias e pode estar relacionada com a sua movimentação, como é o caso, mas frequentemente está relacionada com a sua aderência às superfícies. E em segundo ponto, nós temos a influência da secreção de exopolissacarídeos na motilidade dessas células. Fazendo um adendo, a motilidade está relacionada com a capacidade de um ser vivo de se mover espontaneamente. No caso das células, elas fazem essa movimentação principalmente na busca de um ambiente favorável para crescer e para se desenvolver. Nesse experimento, eles inseriram dentro de um meio líquido essas células e nesse meio líquido continha 1% de metilcelulose, que é um composto derivado da celulose. Com isso, eles fizeram estudos das células isoladas com diferentes graus de secreção de exopolissacarídeos. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo. Esse vídeo ele não tem áudio e não tem muitas palavras porque eles são mais ou menos algumas imagens. Para fazer o estudo do comportamento e dos padrões de movimento dessas células, foi utilizado um algoritmo de rastreamento de comunidades de células. Como vocês podem ver ali na célula, temos um ponto verde e um ponto azul. Esses pontos eles são utilizados para poder descobrir o movimento e os padrões de rotatividade dessa célula durante esse meio. Como vocês podem ver, após ser analisado por esse algoritmo, eles criam uma imagem mostrando o movimento dessa célula, igual está aparecendo aqui agora. Com esse estudo, eles conseguiram perceber que as células que possuem uma maior concentração de exopolissacarídeos, elas têm uma maior chance de estar se movimentando verticalmente em pé, elas possuem uma menor aderência às superfícies, elas têm mais chance de rotacionar em torno do próprio eixo durante a sua movimentação e elas têm um padrão bem diferente das outras células, que possuem menos exopolissacarídeos. E, por outro lado, essas células que têm a menor concentração de exopolissacarídeos, elas têm uma maior velocidade instantânea de movimento, porém, a sua movimentação ela não é totalmente ordenada. Então, não significa que durante esse percurso delas, elas façam um movimento perfeito, elas fazem várias voltas e vão para um lugar para o outro. O que foi possível, que uma das coisas que eles concluíram é que os exopolissacarídeos em alguns tipos de células, como é o caso da Myxococcus chantal, ele pode não apenas apresentar as funções e características que já foram apresentadas no nosso trabalho, mas ele também pode apresentar uma influência nas motilidades dessa célula. Agora, no outro slide, eu vou falar também sobre os outros dois artigos que são como uma curiosidade relacionada aos exopolissacarídeos. A primeira delas é que alguns exopolissacarídeos produzidos por alguns tipos de células, eles podem ser utilizados para a produção de biopolímeros e também para o design e para aprimorar eles, que podem ser utilizados futuramente para a biorremediação, restauração e a limpeza de áreas que foram afetadas pelas atividades de mineração. E uma segunda curiosidade a respeito dos exopolissacarídeos são que alguns exopolissacarídeos produzidos por bactérias lácteas podem ser utilizados para produções de leite fermentado, iogurtes, kefir, que é um tipo de bebida láctea, e eles também podem atuar como agentes estabilizantes, emulsificantes, que dão viscosidade e geleificantes. Aqui podemos ver um pouco sobre as referências bibliográficas que nós utilizamos. Todos os artigos que nós tivemos como base para desenvolver nosso projeto estão aqui, os links para acesso deles, e também as referências das imagens que nós utilizamos. E com isso eu finalizo o nosso trabalho.